Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Bruno Ferraz, de salto, blazer e saia esvoaçante, anda pelo palco de teatro. Bruno, sentado. Inclassificáveis. Bruno Ferraz apresenta... Rendemos homenagens a Túlio Guimarães, ator, diretor, dramaturgo. Essas foram algumas das funções que ele ocupou durante a vida em mais de 35 anos de carreira nos palcos do mundo. Nós estamos no Espaço Cultural Renato Russo, na sala que hoje leva seu nome. Túlio merece essa homenagem. O Inclassificáveis reverencia a sua vida e o seu legado. E a gente reuniu aqui alguns dos seus amigos para dividir com a gente histórias e memórias. Salve, Túlio Guimarães. Cada vez Túlio Guimarães mais sentado eu tenho vontade com de estar no microfone. palco, de ser dirigido, de descobrir outras possibilidades. E eu acho que é o palco que me dá isso, como ator. Então, essencialmente, eu acho que eu sou um ator. Mônica Gaspar. Quando eu fui convidada para falar sobre uma pessoa inclassificável, eu até ri, porque o Túlio era exatamente isso. Ou inclassificável ou multiclassificável. Porque o Túlio era diretor, e o Túlio era professor, e o Túlio era um ser amplo da cultura do teatro. E o Túlio era uma pessoa que estava em todos os movimentos em prol do teatro, em prol de um país mais democraticamente cultural, democraticamente acessível a todos. Quero falar do Túlio Guimarães no presente, porque ele continua muito presente na minha vida. Neste momento, eu sou assistente de direção da peça que vai homenagear o Túlio Guimarães. É uma peça que está sendo dirigida pela filha do Túlio, a filha do teatro do Túlio, como ele mesmo falava, a Andy, e é uma peça estrelada pelo Grupo Viva Vida, que tem 25 anos. Olá! Túlio Nós somos e o grupo coletivo Viva a Vida. Viva a Vida! Um grupo de teatro composto por pessoas acima de 55 anos. E estamos estreando o nosso espetáculo depois de 3 anos de pandemia, ao vivo e a cores. O espetáculo Jardineiros! E hoje estar como diretora do Viva a Vida não foi uma escolha minha. Indie foi uma escolha Futuro. dele. E é isso, né? Tem um legado, Túlio sempre falou sobre o retiro dos artistas, que era um sonho dele aqui no DF. E eu fico com essa missão, né? Eu que tô com 35 anos, mais ou menos a idade de quando ele começou a trabalhar com Viva a Vida lá no anos 2000. Grupo Viva a Desde Vida. 2000 faço parte do grupo. O Túlio, eu preciso falar dele um pouquinho, porque se eu disser para vocês que foi um presente na minha vida, talvez não acreditem, mas foi. E isso o que fez? Fez comigo eu continuar tendo uma vida bastante mais ativa, mentalmente, ele como uma pessoa ética, do jeito que era, muito querido com todos. Eu acho que valeu, na minha vida, muito esse capítulo. Foi maravilhoso. Túlio foi uma pessoa assim, maravilhosa, ele respeitava todos, não dava nada que viesse tirar, fazer como que a gente fosse sair o ridículo, né? Ele sempre falava isso. Para mim foi um grande prazer encontrá-los, recebê-los aqui. Espero que a gente se reencontre. Uma amiga minha me convidou para vir ao teatro. Eu fiquei meio surpresa, falei, o que eu vou fazer? Eu sou tímida. Não, vamos lá. Minha amiga que me trouxe foi embora, saiu e eu estou até hoje. Sabe como é que esse grupo começou? A Clara Luz era uma artista aqui de Brasília e queria que tivesse um grupo de pessoas idosas para apresentar num festival de teatro em Portugal. Isso no ano 2000. Ela já conhecia o Túlio pela trajetória profissional do Túlio e convidou o Túlio para ser o diretor. E o Túlio disse, mas eu não conheço tantas pessoas idosas que queiram fazer teatro. Ela pode deixar comigo, eu conheço. E arregimentou aquelas pessoas todas e assim começou o grupo. Uma pessoa, né, me passou o contato do Túlio, eu entrei em contato com ele, né, porque eu estava procurando atividades para fazer, né, e eu fui assim, muito bem recebida. Ele foi assim, de uma disponibilidade incrível.
Meu nome é Socorro. Há muitos anos que eu já participo desse grupo Viva a Vida. E eu gosto muito de teatro. E a última peça do Túlio foi Solidão e Solitude. Túlio foi um grande dramaturgo. E o que mais me chamava a atenção nele era a sua criatividade. Era uma criatura de uma criatividade incrível. Basta dizer que nessa peça, Solidão e Solitude, ele fez com que cada uma de nós que participava do grupo escolhesse um texto ou um pensamento de um autor sobre solidão e solitude. E a partir daí, partindo da nossa experiência, ele criou a peça. Teatro, lugar de se ver, lugar de onde se vê. E o Túlio era alguém que gostava de ser visto e gostava de ver. Deu oportunidades para vários artistas. O Túlio era generoso, o Túlio era alguém apaixonado. Ele tinha um humor muito forte, uma capacidade de transformar as questões que pareciam dramas e que ele, inclusive, cultuava como dramas em comédia, em pontos de comédia. Ele fazia, ao mesmo tempo que ele elevava esse drama cotidiano, ele quebrava e fazia todo mundo rir. E eu também estava com uma questão vulnerável em relação à família, em relação ao acolhimento por ser uma pessoa LGBT, né? Meu pai me expulsou de casa. E aí eu me vi precisava de uma questão financeira, resolver questões financeiras. E aí o Túlio me convidou para ser assistente de direção dele nos grupos do Sesc de Taguatinga e Ceilândia, que ele dava aula de teatro. E ali começou a minha experiência com o Túlio, né? Eu tinha aula... Eu brincava com todo mundo, que todo mundo podia ter inveja de mim, porque eu tinha mais de 12 horas de aula por dia com o Túlio. Então, todos os dias, de segunda a sexta, eu tinha mais de 12 horas de aula com o Túlio, porque de noite eu ainda tinha 2 matérias com o Túlio. Então, eu convivi com o professor, né? Esse professor que todo mundo dá um valor gigantesco, mas eu convivi com um operário. O operário que tinha suas reclamações, que tinha suas questões, que estava agoniado com as condições precárias, que vivia, né, como professor. Então aí eu entendi também o valor que davam para ele, talvez não era o valor que ele recebia da cidade, que ele tanto contribuiu intelectualmente, né, esse operário que se doou tanto por muito tempo. E essa acessibilidade também nos une. Eu trabalho com teatro e acessibilidade para corpos e comportamentos diferenciados. Um teatro para todas as pessoas. E o Túlio também. Ele trabalhava com teatro que ampliava as possibilidades de estar no palco. Um palco amplo. Com todas as dificuldades que o Túlio tinha, né, a gente tem essa visão do herói, né, que a pessoa é o máximo. O Túlio morreu sabendo das condições dele, de ser um homem branco, de ter sido privilegiado, de ter seus preconceitos, mas eu acho que a questão não é ter preconceitos, é você se enrijecer e não querer melhorar, né? E o Túlio foi essa pessoa que quis melhorar. O Túlio, ele quis ser uma pessoa melhor. O teatro, a arte, o Túlio era uma pessoa sensível. Então, o Túlio tinha dificuldades com pessoas trans, ele tinha dificuldade de entendimento. Eu acho que ele só entendeu quando eu falei pra ele que era uma pessoa trans e que eu precisava da ajuda dele. E aí ele foi a pessoa mais sensível do mundo, ao ponto de preparar o Viva a Vida, de preparar o grupo, que era uma dificuldade que eu tinha de voltar pro grupo, era de não me entenderem nessa minha condição, né? Já que a minha transição eu fiz em casa durante a pandemia, sem ninguém saber. Assim, a transição desde criança, né? Mas a transição de falar pro mundo o que eu era. E aí ele preparou, quando se encontrava com o grupo, falava ela, a Andy, é minha filha. Ele exercitava isso. Quando ele errava, ele falava, desculpa, minha filha, né? E aí hoje, quando eu volto para trabalhar com Viva a Vida, nessa condição que não era planejada, que foi o destino que construiu, e foi porque elas gostam de mim, porque esse grupo gosta de mim e me acolheu, o Túlio preparou até elas, o Túlio preparou todo mundo, assim. E o que eu tenho é só gratidão em relação ao Túlio por ter me formado enquanto cidadão, né? O Túlio sempre falou que antes do artista vem o cidadão.
E o Túlio me deixou, ele não foi sem ter me deixado cidadã. Com a profissão. Indy chora. Eu tenho onde morar, eu tenho uma profissão. Eu sou respeitada pelo grupo que ele construiu. Eu fui professor do Ducina um período e tive esse contato, né, do mesmo lado do Túlio como professor, e era incrível a dedicação do Túlio, o envolvimento do Túlio. Ele respirava aquela fundação, ele respirava o sonho de Ducina. É muito triste, né, como isso foi conduzido, a forma como a fundação conduziu o desleixo, né, pela mão de obra que estava lá, pelos professores, pelos servidores. O Túlio sofria e ele levou um tempo muito grande para poder fazer uma quebra real, né, para perceber que, de alguma maneira, ele foi usado também, esse amor que ele tinha por Ducina, essa dedicação. Houve uma exploração do sistema em cima dele, né, porque quem estava ali conduzindo aquela fundação pensava muito, né, mais sobre eles do que sobre a própria arte ali, de ensinar, de propagar. Então, acho que o Túlio sofre uma decepção muito grande. Eu acho que é um ponto muito triste da trajetória dele, quando ele se sente abandonado pela instituição, sem direitos, sem uma possibilidade de vislumbrar um futuro mais seguro. Esse é um momento muito delicado. Eu acho que isso mexe muito estava mexendo muito, né, nesse processo de aproximação aí, enfim, da partida dele, essa questão com o Ducina. E eu vi o Túlio fazer grandes coisas no Ducina. Ele fazia com que aqueles alunos saíssem de um lugar de aprendizagem somente e vivessem uma experiência intensa com o teatro. E aí o Túlio foi me preparando, né? Tipo, em Taguatinga, quando perdi a Imaculada, que era uma aluna, eu sofri muito com essa perda da Imaculada. Foi a primeira. E aí ele falou, olha, você vai perder muita gente. Você está trabalhando com idosos. Seu trabalho é perder gente. É lidar com o último momento da vida de qualquer pessoa. Então, o que eu te indico? Treinar isso em você, esse sentimento. Vive esse luto, mas se prepare para os próximos. Porque eu também estou indo embora. Esse era o drama. Tu lhe falava sempre, eu estou indo embora e você precisa continuar com esse trabalho. Eu falava, para de falar besteira, negócio do homem jovem. Eu fui aprendendo tudo com o Túlio. E aí ele falava muito de me preparar, só que a gente não se prepara para perder ainda mais alguém que a gente admira. Todas as pessoas que conhecem Túlio Guimarães sabem que lá pelas tantas ele começava a declamar poemas lindíssimos, trechos de peças do Garcia Lorca, por exemplo, no meio da noite. Aquela coisa efusiva e maravilhosa que nos fazia todos tornar a noite ainda melhor. Mas o corpo, ele tem lá seus limites. Em certo momento, nós estávamos os dois dando aula na Ducina, também fomos colegas na Ducina. O corpo do Túlio começou a mudar. Ele começou a se sentir cansado, inchado. Aí ele foi ao médico e teve o diagnóstico de cirrose. Foi muito bem tratado no Hospital Público Vivo SUS. Foi muito bem tratado e começamos a procurar narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, essas associações que salvam vidas, né? Só por hoje. E o Túlio, durante alguns anos, parou de beber, como precisava ser feito. Parou de beber e foi repensando outros lados da vida. E aí sim, estudando cada vez mais, produzindo cada vez mais. E sendo convidado para festivais no Brasil, Túlio era uma pessoa que tinha uma grande trajetória na América Latina. Ele falava espanhol perfeitamente bem, além de declamar espanhol, né? Então ele apresentava seus espetáculos não só no Brasil, como também na América Latina. E aí, em certo momento, nós sabemos que o alcoolismo é uma doença, o Túlio voltou a beber, de vez em quando voltava, parava, não tinha mais aquela disciplina necessária para combater
a doença, até que o Túlio adoeceu. A última vez que eu fui visitar o Túlio, ele estava feliz declamando e achando que ainda ia apresentar o Volver a Letícia ou Lua, Tu És Meu Sol, que foi a última peça que o Túlio fez com a Maria Léo, em algum país, no Chile, eu acho, fora do Brasil. Estava animado. Mas aquele era mais um sonho. Em poucos dias, ele foi decaindo e aconteceu uma coisa maravilhosa. Naquele último dia, ele já estava num quarto, né? Com todo, como deve ser tratado todas as pessoas que estão doentes. Naquele dia, ele, com a ajuda do professor Denis Camargo, foi um amigo incansável, Túlio pôde receber várias visitas. Eu não sei precisar quantas, mas inúmeras pessoas foram visitar o Túlio naquele seu último dia. E as pessoas declamavam com ele, cantavam com ele, ele já estava calado, observando as pessoas. Então, o amor que a cidade sentia pelo Túlio era imenso. E a cidade ofertava para o Túlio muito do que ele ofertou para nós. Já tínhamos pensado numa forma de homenagear o Túlio, e o Centro Cultural Renato Russo ofereceu que essa sala imensa, sala multiuso, sala que fica em frente à sala do Rodas, fosse homenageada com o nome de Túlio Guimarães. Será agora a Sala Túlio Guimarães. É assim que a 508 já está convidando as pessoas para se apresentarem aqui. Não à toa, né, esse espaço aqui vai ser batizado com o nome dele e vai ter esse marco aqui no teatro, porque ele fez de coração, ele fez de alma. E isso eu acho que é o que marcou, né, todo mundo que conviveu com ele e que seguirá com ele até enquanto a gente estiver aqui, né, tiver memória, tiver vida, a gente vai se referir ao Túlio como um homem de teatro de Brasília e que fez a saída desse teatro para a América Latina, né? Ele era louco por isso. A forma do Túlio emanar o seu amor pela vida era vivendo. Tem um jeito certo? Não sei. O jeito do Túlio era vivendo e fazendo arte 24 horas por dia. E que, assim como o Túlio me formou para ser uma multiplicadora, a primeira multiplicadora, que eu forme muitos multiplicadores e que isso vá para o Brasil inteiro, que a gente envelheça de uma outra forma. Artistas, né? Essa visão de Boal, que todos são artistas, que a arte salve a velhice de todos nós. Isso eu aprendi com o Túlio e sou muito grata. Indy sorrindo. Eu acho que é isso. Na sala de teatro, o grupo Viva a Vida, de mãos dadas em círculo. O grupo Viva a Vida bate palmas. Canal Inclassificáveis. Entrevistados: Mônica Gaspar, Andy do Futuro, Sérgio Mágico. Grupo Viva a Vida: Suzana de Cunco, Margarida da Silva, Sônia Letícia, Elza Sansa Pereira de Oliveira, Socorro Guerra, Cristina Machado, Glória Santos, Joaquim Vilela Rezende, Lúcia Ramos, Teoquim Bastos Melo, coordenador-geral, diretor de arte, ilustrador e roteirista, Bruno Ferraz, diretora cinematográfica, Joana Rondon, assistente de direção, Cielen Selene, produção executiva, Rômulo Santos, direção de fotografia, colorização e montagem, Gustavo Serrati, fotografia, estilo making of, Duda Rodrigues, técnico de som, Manuel Rangel, trilha sonora, Paulo Messa, maquiadora, Sandra Kelly, figurinista, Lia Kemp, assistente de figurinista, Vanessa Fritz Cavalcante, social media, Eber Barbosa, coordenador administrativo, Daniel Rondon, produtora audiovisual Cine 81. Agradecimentos, Espaço Cultural Renato Russo. Audiodescrição verbalizado.